Pergunta é: alguma previsão sobre a implementação do benefício do diferimento do pagamento dos impostos da importação para a empresa OEA, assim como já ocorre em outros países da América Latina? Bom, nós estamos trabalhando nisso, mas é necessário uma alteração legal. Nós já tínhamos um marco OEA feito no final do governo passado, mas ele acabou não sendo implementado. E agora nós já levamos para o novo governo um marco e já temos a bandeira verde para seguirmos em frente. Então, eu espero que muito em breve a gente consiga alteração legal, não só para estender todos os benefícios que estão previstos para os operadores OEA, como para a gente poder ampliar o número de operadores que estão na nossa base. Mas depende da alteração legal e ela está em andamento. Muito obrigado, Jackson. E, por favor, a exemplo do Jackson, vamos ser breves nas respostas. Tiago, a próxima é sua. Temos já algum cronograma de desligamento da DI? Bom dia novamente. A resposta curta é ainda não tem um cronograma. Ele tem uma previsão de desligamento faseado. Na pior das hipóteses, como o momento a chegar a 100% é de dezembro de 2024, então, a data mais longe é iniciar em dezembro de 2024, janeiro de 2025, podendo ter alguma alternativa discutida com o setor privado. A gente precisa discutir com o setor privado qual a melhor forma de desligar o Syscomex LIDI. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Tiago. Zambrano, como e quando seria utilizada a do INPE para outros regimes especiais, como depósito especial e benefício como ex-tarifário? A gente está iniciando, até foi interessante essa pergunta, obrigado, John, porque eu recebi ao longo do Coffee Break alguns questionamentos em relação aos regimes. A gente está liberando agora o registro da do INPE com esses fundamentos legais de tributação não integral, na mesma modalidade que os regimes existem, tá? Não está sendo alterado ainda esses regimes. A gente passou por algumas reformas recentes de alguns regimes e temos outras pela frente. E não temos a previsão ainda exata da entrada dos demais regimes, mas eles vão sendo trabalhados e vão sendo comunicados conforme a gente conseguir confirmar o desenvolvimento e a própria reforma de algumas regras, especialmente da legislação. Tá? Então, aguardem que será comunicado oportunamente. Obrigado, Zambrano. Sérgio, para quando está prevista a disponibilização do canal para os importadores poderem fazer sugestões e o questionamento a respeito dos atributos? Bom, no ambiente de treinamento a gente disponibilizou todos os atributos e, por enquanto, o Comex Responde é o canal para fazer sugestões principalmente de verificação de algum erro ou de alguma duplicação. Assim que o comitê gestor for constituído ainda esse semestre e os atributos forem para a produção até o final desse semestre, então no segundo semestre a gente deve criar um canal específico para a questão das sugestões e manutenção dos atributos. Então isso aí para o segundo semestre. Elton, obrigado, Sérgio. Elton, se eu tiver uma LPCO para múltiplos embarques e durante a vigência dela, um produto tiver o acréscimo de atributos, a LPCO será mantida, cancelada, alterada? A princípio, ela é cancelada. Tiago, quer fazer algum comentário? Por padrão, seria cancelada, mas tem como a gente definir quais atributos são requeridos por cada órgão anuente. Então, se os atributos acrescentados não são daquele órgão anuente que você tem a licença será mantida. Se impacta pelo interesse da informação àquele anuente, a licença fica inutilizável a partir daquele momento até o ajuste do catálogo de produtos. Obrigado ao dueto, Elton e Tiago. Agora, Gustavo Coutinho, como é composto o motor de regras do gerenciamento de risco? Tá, o motor de regras ele recebe todos os eventos e declarações que passam pelo portal. Então, tudo que é declarado, até não mencionei isso, é importante realmente mencionar. Então, todos os eventos que vocês, né, enfim, qualquer tipo de operador, seja o recinto, seja um importador, seja o exportador, seja o motorista quando entra,
todos os eventos que são gerados, né, na API Recintos, na do INPE, na DUI, no CCT, eles vão passar pelo motor de regras, eles podem ser, dependendo do caso, as declarações, elas têm o famoso canal, né, que o canal é o, digamos assim, o mais conhecido momento de gestão de riscos que a gente tem, mas também qualquer outro momento, né, por exemplo, quando um motorista entra ou quando um container entra num recinto, gera um evento de que aquela operação aconteceu. Essa operação não tem por que receber um canal, né? Mas ela vai passar pelo motor de regras e ela pode ensejar uma mensagem se aquele container ou aquele motorista, por exemplo, for de interesse da fiscalização aduaneira. Então a fiscalização vai saber que aquela pessoa entrou e aí vai, como até também falei rápido, não acabei não mencionando isso, vai escolher qual o melhor momento de atuar. Pode ser que deixe o container entrar, espere registrar uma DUI para só então depois atuar em cima da carga. Pode ser que não, pode ser que o container entrou, já vai lá na hora e já vai fazer a intervenção. Então, o motor de regras ele recebe todos os eventos, todas as declarações e ele tem diversos momentos em que ele é ativado, em que a gente pode cadastrar regras que vão gerar ou canais, né, de parametrização ou vão gerar alertas via e-mail ou via celular, né? Obrigado, Gustavo. Jackson, com o foco em compliance e digitalização, teremos alterações na legislação quanto à necessidade de guarda de documentação física? Sim. Ok, obrigado. Tiago? Era para ser rápido. Você quer dar a data? Ô, Tiago, a coordenação conjunta para a inspeção de forma remota, inclusive, irá funcionar para as embalagens de madeira, inclusive? Recentemente ouvimos que a filmagem para possibilitar a identificação de galerias dependeria de uma alta resolução e método adequado e que isso não seria possível, esta filmagem única. Funcionaria para todos os cenários? Como é que a parte do foi tão longa? Qual é a primeira pergunta? Coordenação conjunta para inspeção de forma remota, inclusive, irá funcionar para as embalagens de madeira? Perfeito. Pronto. Sim, vai funcionar tanto para as embalagens de madeira quanto para as inspeções de controles técnicos sanitários e fitossanitários da mercadoria. Essa questão de tecnologia, a portaria COANA que acabou de sair, as IENs, as RDCs da Anvisa, vão levar à adaptação dos terminais para que a gente chegue nessa tecnologia necessária para que tudo seja feito de forma remota. O que ainda não for factível, se faz de forma presencial. Zambrano, já está disponível a liberação por item e não apenas a do INPE na sua totalidade em caso de canal amarelo ou vermelho? Estava procurando o microfone aqui. Já está prevista a liberação por? Já está disponível a liberação por item e não apenas a do INPE na sua totalidade em caso de canal amarelo ou vermelho? Não, isso isso foi colocado até no relatório, que foi a consulta pública em 2017, né, a previsão de poder se liberar os itens, eventualmente, se tiver algum problema a ser tratado, uma retificação, até quem sabe um laudo, uma perícia em relação a algum determinado item, poder liberar os demais. Tá? Vocês sabem que a gente vem desenvolvendo o portal de forma progressiva, né, e no momento ainda não entrou no escopo e nem amadureceu-se ainda a maneira como isso poderá ocorrer. Tá? Só queria fazer um complemento aqui, a resposta do Tiago anterior foi perfeita, eu concluí a minha, tá? Ainda está como um escopo possível futuro. Só para mencionar, essa questão da inspeção da embalagem de madeira vai ensejar um canal vermelho na do INPE por causa do canal único, tá? E digo mais, o novo controle de carga e trânsito, ele já tem informação da embalagem de madeira. O mapa ainda não é um interveniente usuário do sistema, mas no futuro, ao invés do próprio depositário, como hoje, precisa entrar no SIGVIG lá e informar a embalagem de madeira, no futuro vai ser através do próprio CCT que recebe a informação de forma antecipada para a agricultura poder trabalhar essa questão. Obrigado, Zambrano. Sérgio, o cronograma 2023-26, divulgado em 2022, previu Zona Franca de Manaus para julho de 2024. Nesse sentido, o que há de impacto na lista padrão SUFRAMA, similar ao catálogo de produtos? Coexistirão ou apenas um será utilizado? Bom, esse assunto a gente inclusive já discutiu com as empresas, principalmente da indústria de motocicletas e bicicletas, quando a gente estava falando de atributos, e também com alguns representantes da SUFRAMA que estavam com a gente. No momento, a nossa
provável solução é manter aquela lista de produtos básicos, de processo produtivo básico, intacta. Para transformar ela em atributos especificados, separados, ia dar um trabalho muito grande, eu acho que não atende a SUFRAMA. Tá? Então, quando a gente trabalhou esse com um grupo específico, né, que foi basicamente com a parte de bicicletas, motocicletas, a ideia inicial não era reproduzir aquela lista no catálogo de produtos. Agora, a internação está previsto para o ano que vem, julho do ano que vem. Então, a gente deve começar a trabalhar ela fortemente, a especificação do sistema, agora no segundo semestre. A gente começa a trabalhar a especificação, no início do ano que vem a gente trabalha o desenvolvimento do sistema. Nesse momento é que a gente vai fazer um mapeamento mais aprofundado do processo em si, da internação, e aí pode ser que surja uma novidade. Por enquanto, vai ser simplesmente uma absorção da lista do processo produtivo básico dentro do catálogo de produtos. Do jeito que está lá, botar aqui. A ideia é facilitar o processo, não complicar mais ainda. Obrigado, Sérgio. Ô Elton, há dificuldades na obtenção do TIM junto aos operadores estrangeiros. Como as empresas devem agir? Boa pergunta. Como eu falei, o TIM ele não é um código, não é um número, não é uma invenção. O TIM é uma regra de formação. O TIM ele diz o seguinte: para que eu possa identificar uma empresa OEA em qualquer lugar do mundo, eu vou pegar duas características. Primeiro, de que país ela é. Então, eu tenho um código ISO 3166. Essa tabela define duas letras para cada país. Brasil é BR, Estados Unidos é OS, China é CN, Chile é CH e por aí vai. Depois eu preciso agregar o código, o número, seja o que for, que o país de origem atribui para aquele OEA. Aqui no Brasil é o CNPJ. Qual é o código OEA de uma empresa que foi reconhecida OEA no Brasil? Qual é o código TIM? Código OEA é o CNPJ. Para chegar no TIM, eu faço BR e encosto o CNPJ. Como é que eu faço isso com uma empresa da China, da França, de algum lugar? O da China vai ser CN e o número que essa empresa é reconhecida como OEA lá na China. Idem para os Estados Unidos, para a França, para qualquer lugar. Então, às vezes, nós estamos procurando por um número diferente, que não existe. Existe uma formação. Quando eu digo nós, o nós é tanto os nossos colegas das aduanas e das entidades que atribuem, ou dos serviços que atribuem essa condição de OEA nos outros lugares do mundo, quanto as empresas em si. Por isso que a gente vai fazer alteração no sistema. Se você não sabe o TIM, você coloca aquilo que você acredita ser o TIM e continua procurando a informação. Pergunta-chave sempre vai ser: por qual número ou código você é reconhecido como TIM no seu país? Obrigado, Elton. Gustavo, que dicas você daria para uma empresa conduzir os seus processos em alto nível de conformidade? Ou seja, como estar na base da pirâmide da conformidade? Bom, eu acho que algumas dos requisitos que o OEA tem para ser OEA, né, são ótimos pontos de partida para as empresas que não são OEA implementarem. Então, por exemplo, vai fazer uma importação. É exigido, por exemplo, das OEAs que elas tenham lá um processo de classificação robusto, né, maduro. Então, esse será um exemplo. Então, talvez fazer uma solução de consulta antes de começar a importar um produto novo. Eu acho que valeria a pena, né, observar os requisitos que são feitos para um OEA, que é uma empresa que consegue, inclusive, uma certificação da Receita Federal dizendo que ela é reconhecida como mais conforme, e aplicar na empresa. Então, assim, uma empresa que vai começando agora, eu acho que esse seria um caminho bastante interessante. Obrigado, Gustavo. Gente, as perguntas foram todas respondidas. Então, eu quero que vocês deem uma salva de palmas. Tremenda. E quero agradecer a liderança nesse processo, que essa é uma parte da equipe que faz. Agora, pessoal, nós vamos almoçar. Eu peço encarecidamente que a gente esteja de volta nessa sala às 1:50. Vai ser rápido, tá certo? Não quero que ninguém tenha indigestão. Mas deixem para as conversas mais estendidas para a hora do coquetel, que às 18 horas nós vamos ter um coquetel. Então, por favor, o almoço está servido, as mesas estão meio espalhadas, por causa da estrutura do ambiente,
mas, por favor, estejam de volta às 10 para as 2, tá? 1h50. Muito obrigado e, mais uma vez, obrigado ao painel aqui.